Queria convidar os irmãos, todas as pessoas, a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões o acompanhavam, a Jesus, no caso aqui. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Irmãos, como deu para perceber nesta pequena pregação de Jesus aqui, né? Porque na verdade a pregação que eu vou trazer hoje não é nem minha originalmente. Eu vou só tentar mostrar para os irmãos em outras palavras essa pregação de Jesus, essa pequena mensagem que ele deu, como diz aqui no versículo 25, para essas grandes multidões. Eram milhares de pessoas que acompanhavam ele quando ele trouxe essa mensagem. E essa mensagem, como deu para vocês perceberem, ela não é uma mensagem muito doce ao ouvido. Não é algo que massageia muito o nosso ego, que provoca às vezes em nós arrepios ou algo parecido assim. É uma mensagem que ela bate muito de confronto às nossas vidas e nos chama a meditar e ver como é que nós estamos andando como cristãos, como os discípulos de Cristo. Ela não é uma mensagem assim muito popular. Não é uma mensagem que os pregadores de hoje em dia, a maioria, gostaria de pregar nas suas igrejas para poder enchê-las de pessoas, ou no seu programa de rádio para que mais pessoas pudessem assistir essa mensagem. Dificilmente você vai ouvir essa mensagem aqui sendo pregada na televisão, ou no rádio, ou em muitas igrejas modernas, entre aspas, que existem hoje por aí, porque essa mensagem não atrai muito alguns tipos de pessoas. Atrai outros, mas alguns tipos não atrai. Não é uma mensagem muito popular. Mas eu garanto uma coisa a você, irmão, em nome de Jesus: se você viver isso que Jesus está dizendo aqui, eu tenho certeza absoluta que a tua recompensa está guardada para você receber, e grandes coisas Deus vai fazer na sua vida e através de você. Com certeza a tua coroa vai estar guardada, porque você vai ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. Quem é Jesus para você? E eu quero sempre, todos os dias da minha vida, me perguntar isso também. Como é que eu estou vendo Jesus? E como é que eu estou andando diante dessa revelação que eu tenho de quem é Jesus na minha vida? Porque, irmãos, uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje é que muito tem se falado no nome de Jesus. Jesus, ele tem sido muito pregado no Brasil. Eu acredito que talvez, se a gente for juntar entre católicos e evangélicos e alguma outra pessoa que se denomine cristão, mas que não vai para alguma igreja, nós chegaríamos aí a 90 e tantos % da população que se denomina cristão, se denomina discípulo de Cristo. Agora, que tipo de Cristo é que as pessoas estão seguindo?
Quem é o Jesus que as pessoas estão seguindo? Será que é o Jesus da Bíblia? Será que é o Jesus que se encarnou, que viveu como Filho de Deus e que pregou muitas coisas maravilhosas e que está registrado aqui na Bíblia, os seus feitos e as suas palavras? Será que é esse Jesus? Eu acredito, irmãos, tenho uma convicção profunda no meu coração que muita gente hoje tem, na verdade, seguido a um Jesus fabricado pela mente humana e que as pessoas pensam que é o Jesus verdadeiro, Filho de Deus, mas que na verdade é um ídolo fabricado pela mente, que só leva o nome de Jesus, mas as características dele, o que ele prioriza e o que ele pede das pessoas, está muitas vezes totalmente diferente do verdadeiro Jesus. Ou então apenas se fala uma parte de quem é Jesus, mas não se fala totalmente quem ele é e o que ele pede de nós. E quando a gente tira alguma coisa da glória dele, se a gente falar apenas aquilo que nos agrada para as pessoas, apenas aquilo de Jesus que a gente gosta, ou aquela parte que a gente quer seguir, a gente está, na verdade, usurpando a glória de Deus. E a gente vai estar anunciando um outro Jesus, que não é o verdadeiro Jesus. E muita gente tem fabricado esse ídolo, e tem anunciado para as pessoas, e tem colocado o nome de Jesus, e tem dito: olha, está aqui Jesus, siga, que Jesus ele é desse jeito. Faça as coisas que eu estou dizendo que ele pede, e você vai ser abençoado. E muita gente tem seguido os falsos Jesus que tem sido pregado por aí, e estão caminhando para o inferno, achando que estão caminhando para o céu. Estão vivendo, na verdade, para fazer a sua própria vontade, achando que estão agradando a Jesus e seguindo a Jesus. E um dia vão ter uma grande decepção quando chegarem diante de Jesus e ver que Jesus é totalmente diferente daquilo que elas pensavam. E o que ele pedia delas é totalmente diferente daquilo que elas pensavam que ele estava pedindo. Jesus, irmãos, o nome Jesus, ele está totalmente relacionado à pessoa de Cristo. Não é porque se está falando o nome Jesus que significa que ali é realmente Jesus que está sendo pregado. Nós temos que ter muito cuidado, porque qualquer um pode chegar e falar: olha, Jesus é assim, Jesus quer isso de você, Jesus quer aquilo. Qualquer um pode usar o nome de Jesus, mas o nome de Jesus está relacionado à sua pessoa. Não adianta usar o nome de Jesus e falar diferente daquilo que ele é. Então isso tem feito com que muitas pessoas tenham tido visões diferentes a respeito de Jesus. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Hoje muitas pessoas creem num Jesus onde a prioridade dele é apenas abençoar as nossas vidas, apenas abençoar as nossas vidas com coisas materiais, com coisas terrenas, com alimento, com roupa, com casa, com carro, com bens materiais, com tudo do bom e do melhor para se usufruir nessa terra. Muitos só veem Jesus como esse abençoador, aquele que me dá as coisas que eu quero para poder satisfazer os meus desejos egoístas e materialistas de viver bem e no luxo desse mundo. Às vezes até acham que Jesus é algo mais do que isso. Mas para muita gente, o que ela vê principalmente em Jesus é essa característica de Jesus dar as coisas para ela. Eu já vi gente dizer: não, Jesus é mais do que isso para mim. Mas a gente vê na prática, muitas vezes, que a pessoa diz isso, mas a gente vê pelo conteúdo das suas orações, pela maneira como ele vive, pela maneira como ele prega, que o que ele mais quer de Jesus é apenas receber coisas. E muitas dessas pessoas, se Jesus não der aquilo que ela quer, ela abandona Jesus, porque Jesus não deu o que ela esperava, e ela vai procurar o que ela estava esperando em outro lugar, porque ela só vê Jesus como que fosse um gênio da lâmpada mágica, que existe para satisfazer os seus desejos materiais. E muitas vezes os outros aspectos de Jesus relacionados ao reino de Deus, às coisas espirituais, ao que ele deseja fazer na nossa vida, ficam em segundo plano. Quando ficam em algum plano, porque muitas vezes não ficam em plano nenhum. O único e principal plano muitas vezes
é as coisas terrenas, as coisas deste. E será que esse é o Jesus da Bíblia que prioriza isso? Onde o que ele mais deseja nos dar são as coisas dessa terra? Ora, irmão, se Jesus se limitasse só a isso, Jesus não seria muito mais do que uma conta muito recheada no banco aí, onde você pode satisfazer tudo que você quer. Para poder ser rico e ter muitas coisas, não precisa nem ter Jesus, não. Jesus, você pode estar pensando, mas sim, irmão, Jesus não dá essas coisas, não? Muitas vezes Jesus dá, de acordo com a sua vontade, e dá muito mais do que nós pedimos, dependendo do seu plano, da sua vontade nas nossas vidas. Eu não estou querendo dizer que Jesus não abençoa materialmente, não nos dá coisas terrenas, não cuida das nossas necessidades. Não é isso. Mas muita gente pensa que Jesus só existe para isso. Tem muita gente que vai um pouco mais além e ainda vê Jesus como alguém que, além de suprir as suas necessidades, também vai livrar ela do inferno. Como Jesus que também salva do inferno, que livra do inferno. E até por um medo de poder ir para o inferno, se chega para Jesus, querendo escapar da condenação. Ora, isso é até bom. Quando eu não tenho nenhum conhecimento de Deus e com medo do inferno, me chego a Jesus. Mas se eu me limitar a buscar Jesus apenas porque eu estou com medo do inferno, apenas porque eu quero que Ele salve a minha vida, e eu vejo Ele apenas como alguém que vai me salvar e que vai me dar as coisas, mas eu não tenho nenhum compromisso com Ele, eu não tenho nenhuma aliança com Ele, a minha vida não é para a glória dEle, eu estou muito aquém do que é ser discípulo de Jesus. Eu não entendi ainda o que é ser cristão. Eu não entendi ainda o que é que Jesus quer de mim e o que Ele veio fazer na minha vida. E a gente vê aqui nesse texto, irmãos, que Jesus, Ele é muito mais do que alguém que nos dá as coisas, ou alguém que simplesmente nos livra do inferno. Jesus, Ele veio para poder ser o Senhor das nossas vidas. Jesus, Ele veio para ser tudo para nós. Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo que nós temos. Se Ele não for assim para nós, nós ainda não estamos sendo cristãos como deveríamos ser. Se nós não somos discípulos que reconhecem Jesus Cristo como aquele que tem o domínio total e soberano sobre as nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas, nós ainda não nos tornamos dignos de ser discípulos de Cristo. Não foi eu que disse isso não, foi Jesus. A gente vai ver mais claramente aqui no texto. E essa mensagem, irmãos, ela é importante para que a gente possa refletir. Como é que eu estou vivendo como cristão? Não se engane, irmãos. Jesus está voltando. E a igreja que Ele vai levar são pessoas que reconheceram a Ele como Senhor, que vivem cada segundo, cada minuto, respiram Jesus na sua vida. Essa é a igreja que Ele vai levar. Não é aquelas pessoas que só buscam Jesus por interesse, que só querem Ele para suprir alguma necessidade terrena. Como diz a palavra de Deus, se nós buscamos a Jesus apenas pensando nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são eternas, nas coisas que são de cima. Por quê, irmãos? Porque a nossa pátria não é aqui. Eu fico me perguntando, meu Deus, até quando as pessoas estão dentro das igrejas e não entendem que a nossa nação não é neste mundo. A nossa pátria, ela é celestial. Nós estamos aqui de passagem. Às vezes nós estamos apegados a este mundo como se nós fôssemos ficar aqui por toda a eternidade, e como se as coisas que nós temos aqui fossem durar para sempre. E as coisas eternas e as coisas espirituais são esquecidas e colocadas em segundo plano, como se não valessem nada. Como disse Jesus, nós temos que buscar o tesouro do céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E aí eu pergunto para você, o tesouro que você tem buscado está onde? Está aqui na terra ou está no céu? Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, relacionadas a esse texto que nós vimos aqui. Primeiro, está lá no versículo 26 do capítulo 14, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece. Aborrecer aqui
não tem o sentido de odiar, mas de amar menos, certo? Questão de prioridade. E ele não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, foi Jesus quem disse. Se nós não amarmos a Ele mais do que tudo nesse mundo, mais do que o nosso próprio pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, nós não somos dignos de ser discípulos de Jesus. Se nós não amarmos a Ele mais do que tudo, mais do que todos, nós não podemos ser discípulos dele. Lá em Mateus 10:36, ele diz: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. E muitas pessoas hoje valorizam a sua família acima de Deus, acima de Jesus. É claro, é óbvio que nós devemos amar a nossa família, com certeza. Mas se a nossa prioridade nessa vida for agradar a qualquer pessoa, inclusive a nossa própria família, acima de Deus, nós ainda não nos tornamos seguidores de Jesus como deveríamos ser. Porque Jesus, ele tem que ter a prioridade, ele tem que ter o primeiro lugar. A opinião dele está acima de tudo e de todos. Aquilo que ele pede de mim está acima do que qualquer pessoa venha me pedir. Se Jesus me pedir uma coisa e o meu pai, ou a minha mãe, ou o presidente da república, ou o meu chefe vier me pedir outra, eu vou ter que dizer: me desculpe, mas a minha prioridade é agradar ao meu Senhor Jesus Cristo. Porque nossa vida é dele. Quando a gente veio aqui na frente, levantou a mão e disse que queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu não sei se você parou para pensar naquele dia, mas talvez hoje eu acredito e espero que você entenda. Mas naquele momento, você estava querendo dizer que a sua vida não pertencia mais a você. Naquele momento, você estava entregando a sua vida para Jesus, e agora é Ele quem faz da sua vida o que Ele achar melhor. Porque nós sempre vamos ser servos de alguém, quer queiramos ou não. Se a gente não quiser ser servo de Deus, que é a coisa mais maravilhosa que tem nesse mundo, automaticamente nós vamos ser servos do diabo. Porque não existe posição em cima do muro de dizer: não, eu não sigo totalmente a Jesus, não sigo totalmente a vontade dele, mas também não sigo a Satanás. Não existe essa posição. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Ou Jesus é o Senhor das nossas vidas, ou Ele não é. Não existe meio termo. E nós temos que priorizá-lo, irmãos, na devoção, com essa questão relacionada às pessoas que Jesus falou aqui, que elas devem estar sempre em segundo plano. Quantas vezes nas nossas vidas, às vezes, as pessoas têm prioridade para nós, o que elas querem de nós, ou o tempo que a gente gasta com elas. Quantas pessoas estão dizendo que seguem a Cristo, mas a sua família é prioridade. Elas sempre têm muito mais prazer de estar se confraternizando com a sua família, de estar gastando tempo com os seus parentes, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos. Há pessoas que têm um prazer enorme de estar conversando com as pessoas que ama, que conhece, que gastam muito tempo. Pessoas que dizem assim: o meu pai, a minha mãe, o meu filho é tudo para mim, eu faço tudo por eles. Ter esses momentos com a família não é ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Eu só queria que você pensasse numa coisa: onde é que está o lugar de Jesus na sua vida? Você tem o mesmo prazer de estar com Ele que você tem de estar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com sua namorada, com sua mãe, com seu pai, com seu filho? Você se dedica a Ele assim como você se dedica à sua família? Você gasta tempo com Ele como você gasta com sua família? Você considera Ele importante ou muito mais importante do que você considera a sua família? Porque nós mostramos o nosso amor, irmãos, principalmente não é com a nossa boca não, é com as nossas atitudes. É com o quanto a gente investe de nós mesmos naquele relacionamento, naquela comunhão. Há pessoas que têm tempo para tudo e para todos, mas não têm tempo para Jesus. Nunca tem tempo para orar, nunca tem tempo para ler a Bíblia,
nunca tem tempo para fazer a obra de Deus, nunca tem tempo para cumprir o seu chamado. Muitas vezes não sabe nem que chamado tem, não sabe nem que dom tem, vive muito para os outros, vive muito para si mesmo. Mas Jesus não tem lugar nenhum, ou quase nenhum, na vida de muita gente. Mas às vezes a gente está dentro da igreja e dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim, Senhor, como eu te amo. Palavras, irmãos, só palavras não tocam o coração de Deus. Mas a nossa atitude no dia a dia, como nós levamos a nossa vida e administramos o nosso tempo, toca o coração de Deus. Nós temos que priorizá-lo na devoção, na obediência. Muitas vezes, para ser cristão, precisamos renunciar a momentos de prazer com pessoas que gostamos, porque queremos agradar a Deus, porque queremos fazer algo para Deus. Quantos aqui não já tiveram que sacrificar domingos, sacrificar feriados, sacrificar folgas, para poder buscar mais a Deus, ou para poder servir a Deus? Muitas vezes você podia estar numa praia, muitas vezes você podia estar num sítio, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu sacrificar para poder agradar ao seu Senhor da sua vida. Isso é uma demonstração de amor. É claro que nunca, mais uma vez enfatizando, devemos esquecer as nossas famílias, mas as nossas famílias não podem tirar Jesus do nosso coração. Louvado seja o Senhor. Jesus quer discípulos, irmãos, que o amem mais do que a si mesmos. Não apenas discípulos que o amem mais do que a sua família, mas Jesus quer discípulos que o amem mais do que a si próprio, do que a sua própria vida. É como diz aqui no versículo 26, na parte B: se alguém vem a mim e não aborrece ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando nós somos discípulos de Cristo, a nossa vida, ela vem sempre em segundo lugar. Porque o que mais importa para nós é viver a vontade de Deus para as nossas vidas. É viver aquilo que o nosso Senhor tem para cada um de nós. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas desde o ventre da sua mãe, Deus já te via e já tinha planos para você. Ele ainda tem esses planos e ainda tem esses sonhos. Tem coisas que Ele quer realizar na nossa vida e Ele quer realizar através de nós. Existe uma obra que Ele quer fazer através de você. Existem sonhos que Ele quer realizar na sua vida e através de você. Você já parou para pensar nisso? E eu queria que a gente se perguntasse também: que espaço esses planos e esses sonhos de Deus têm na minha vida? Será que algum dia eu já parei para me perguntar e para perguntar para Deus: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer que eu viva para glorificar o Teu nome? Porque o verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que dia após dia ele diz: Senhor, me guia, ilumina os meus caminhos. Eu não quero dar um passo fora da Tua vontade. Me mostra qual é a Tua vontade. Me guia, Senhor. Me ilumina. Me leva a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Me leva a viver os Teus planos. Me leva a viver os Teus sonhos. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele diz isso sempre para Deus. Porque nós devemos amar a Jesus mais do que a nós mesmos. Lá em Lucas 9, 23 ao 25, diz assim, no mesmo livro de Lucas, capítulo 9, 23 ao 25: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Você entendeu esse versículo? Jesus estava dizendo em outras palavras assim: se você quiser salvar a sua vida, ou seja, se você quiser viver a sua vida por conta própria, viver aquilo que você sempre quis de acordo com a sua própria vontade, você está querendo salvar a sua vida, mas eu vou te dizer que você vai perdê-la. Você está se agarrando com todas as suas forças a ela, a sua própria vontade.
mas você vai perder a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele diz: se você perder a sua vida por minha causa, ou seja, se você abandonar a sua própria vontade, se você deixar de lado os seus próprios sonhos, os seus próprios planos, para fazer a minha vontade, você vai perder a sua vida, mas você vai ganhar a vida que eu tenho para te dar. Foi isso que Jesus disse. E ele complementa dizendo, em outras palavras: de que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta você conquistar tudo? Tem pessoas que vivem para ganhar o mundo inteiro, para conquistar muitas coisas. Vivem em função de si mesmos. Vivem em função de ganhar dinheiro. Vivem em função de conquistar status, de conquistar fama, de conquistar sucesso, de conquistar glórias humanas, de conquistar posição social. Tem pessoas que vivem a vida em função dessas coisas terrenas. Um dia elas vão chegar no final da sua vida e vão olhar para trás e vão pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei, eu estou agora na beira da cova e eu não posso levar nada que eu conquistei, nada que eu ganhei, vai ficar tudo para trás para os outros e eu não semeei nada para a eternidade. Ela vai dizer: Deus, o que é que eu faço agora? Só vai restar uma coisa. Se ela ainda estiver viva, ela pode se arrepender. Deus ainda vai ter misericórdia da sua vida. Mas aqueles que nem isso não vão fazer, chegar no fim da vida, irmãos, e ver que viveu para si mesmo, conquistou tudo, mas não conquistou o essencial, que é a vida de Deus, que é o reino de Deus, não vale nada. Porque nada do que nós temos, nada do que nós conquistamos aqui, nós vamos levar. Tudo vai ficar aqui. Só o que vai restar, só aquilo que vai valer a pena, é aquilo que foi semeado para a eternidade. É aquilo que é espiritual, é aquilo que é eterno, que a gente buscou aqui e a gente vai receber já aqui e vai continuar recebendo por toda a eternidade. Por isso, faça aquilo que você tem que fazer nesse mundo. Todos nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, mas nunca esqueça de buscar o mais importante. Nunca esqueça de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos empregando toda a nossa força em buscar as outras coisas. E Jesus está dizendo: meu filho, por favor, busque o reino de Deus, que o resto eu vou te dar. Dê importância a mim em primeiro lugar, que o resto já é teu. Tudo aquilo que você precisar no resto da sua vida, eu vou te dar. E às vezes nós não entendemos isso e vivemos para nós mesmos dia após dia, em função de poder conquistar mais e mais nesse mundo, mais e mais posição, mais e mais dinheiro, mais e mais sucesso social e profissional. Que isso não é ruim, só é ruim se, como eu disse, Jesus estiver em segundo plano. Aí essas coisas se tornam ruins. Como certa vez eu vi uma pregação de um pastor chamado David Wilkerson, que o tema era o seguinte: coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Parece uma contradição, né? Mas existem muitas coisas boas que vão deixar as pessoas fora do céu. Por quê? Porque as pessoas vão passar a vida toda sem fazer nada demais. São até cidadãos de bem, que trabalham, que têm família, que estudam, fazem muitas coisas boas, entre aspas, só que elas sempre viveram apenas para si mesmas. Sempre o centro da vida delas foi elas mesmas. Nunca Deus teve lugar nenhum, ou então teve um lugar mínimo em segundo plano. Elas andaram a vida toda fazendo coisas boas, entre aspas, diante da sociedade foram até cidadãos exemplares, mas nunca viveram como cristãos de verdade, que consideraram a Jesus como Senhor, que entregaram a sua vida para glorificar o nome de Jesus. Fizeram coisas boas, mas por causa dessas coisas boas vão ficar fora do céu, porque o céu nunca foi prioridade para elas, foi a terra. Nós devemos perder a nossa vida por Cristo, irmãos. Como ele diz aqui, negar a si mesmo. Nós temos que dia após dia negar o nosso eu interior. O nosso eu interior, irmãos, é o nosso ser pecaminoso, contaminado pelo pecado,
que nos leva sempre a querer fazer a nossa vontade, sempre a querer agradar a nós mesmos, sempre a querer agradar o pecado. Todos os dias a gente sente esse eu querendo nos puxar para viver para nós mesmos. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Dia após dia o seu eu está lhe puxando para fazer sua própria vontade, para fazer a vontade da carne, para não agradar a Deus. E Jesus está dizendo: negue esse eu, negue a si mesmo, negue a você. Dia após dia tome a sua cruz e me siga. Nós devemos dia após dia renunciar a esse eu de pecado para poder viver uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de obediência, uma vida que glorifica a Deus. Não se engane, irmãos, nós vamos viver essa luta todos os dias até o dia que Jesus vier nos buscar. Todo cristão vive essa luta dia após dia. Muitas vezes eu já acordo de manhã pedindo: Deus, me ajuda a viver esse dia para te glorificar, porque eu sei que eu vou sofrer tentações, eu sei que o pecado dentro de mim vai estar querendo me puxar para desagradar a Deus, para fazer coisas que eu não devo, para falar coisas que eu não devo. Eu sei que o diabo, que não cessa de atacar a minha vida, vai estar ao meu derredor, tentando qualquer brecha para me derrubar. Dia após dia, nós temos que estar com a vida consagrada no altar, dizendo: Senhor, me ajuda a negar a mim mesmo e viver para Ti. Como Jesus disse, se eu não me engano é lá em Colossenses, se eu não me engano é 2,6, que ele diz, Paulo diz: assim como recebestes a Jesus, devemos andar como Ele andou. Se nós recebemos a Jesus, então nós devemos andar como Ele também andou. 1 João 2,6, né? Mas eu sei que em Colossenses também tem algo parecido com isso. Irmãos, ser cristão, o nome já diz, ser cristão é andar como Cristo, é parecer com Ele. Se as pessoas não verem Cristo em nós, se nós não andamos como Jesus, é porque alguma coisa ainda está errada, alguma coisa ainda precisa ser consertada. Se as pessoas olham para nós e não têm vontade de se tornar cristão quando vê o nosso exemplo, quando vê o nosso procedimento e a nossa fala, alguma coisa ainda está errada na nossa vida. Nós ainda estamos vivendo para nós mesmos, agradando a vontade da nossa carne. Veja o que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Veja o que Paulo diz aqui. Como é que vive um cristão? Talvez você pode estar pensando: mas irmão, é muito difícil viver para Jesus. Se Paulo conseguiu, por que nós não podemos conseguir também? Paulo não era superior a nós, era um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. E lá em Gálatas 2, versículo 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, Jesus morreu crucificado e eu fui crucificado junto na cruz com Ele. É isso que Paulo está dizendo. Logo, ou seja, concluindo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Eu acho lindo isso aqui que ele diz, irmãos. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele estava dizendo, em outras palavras: olha, eu não tenho mais vida própria. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade agora é fazer a vontade de Cristo. Eu vivo para Ele. Quando ele diz Cristo vive em mim, é porque tudo que ele fazia, na verdade, é Cristo que fazia nele, através dele. Ele andava como se fosse Jesus andando através dele. Ele vivia a vida que Jesus tinha para ele. Ele tinha morrido para si mesmo, para poder viver para Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,15, diz assim: e ele morreu por todos, foi Jesus, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por nós, irmãos, para que a gente não viva mais para nós, mas viva para Jesus, para fazer a vontade dele todos os dias. Nós morremos no dia que nós aceitamos Jesus. O nosso velho homem que fazia a própria vontade ficou para trás. Hoje nós somos pessoas, ou deveríamos ser,
que vivem unicamente para a glória de Deus, que dizem: tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, eu procuro fazer para Cristo, para a glória dele, para fazer a vontade dele. Foi isso que Paulo diz: pessoas que vivem para cumprir o seu chamado. Olha o que diz em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Como eu disse no início, irmãos, todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério que Jesus deseja nos entregar. Tem uma missão para as nossas vidas. Se nós somos cristãos, nós temos um ministério que Deus deseja colocar nas nossas mãos. E olha o que Paulo diz em Atos 20, 24. Será que nós somos capazes de dizer a mesma coisa que ele? Veja o que ele diz aqui. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Todo cristão deveria ter a coragem de dizer isso aqui: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não me importo com a minha vida, com o que eu vou viver ou não vou viver. Só me importa uma coisa: cumprir a carreira, o ministério que Jesus tem para mim, cumprir a vontade dele na minha vida. Que assim como Paulo era para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, também esse ministério e esse chamado é para cada um de nós, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, de muitas e variadas maneiras. Eu não sei como é que Deus vai usar a sua vida, mas Ele quer te usar para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E como você está vivendo? Você considera a sua vida preciosa para fazer o quê? A sua própria vontade? Os seus próprios desejos? Muita gente faz planos e planos, como numa época dessa de passagem de ano. Nesse ano eu vou viver assim, nesse ano eu vou fazer aquilo, nesse ano eu vou estudar acolá, nesse ano eu quero fazer esse curso, eu quero fazer essa faculdade, eu quero trabalhar assim, eu quero ter essa posição. E o que é que ela está pensando com relação ao reino de Deus? O que é que nós estamos querendo fazer para o reino de Deus? O que é que nós estamos pensando em fazer para a glória de Deus? O quanto nós queremos dar de nós mesmos para a vontade de Deus nas nossas vidas? Lá em Atos 21, 13, ele diz assim também: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, minha vida para mim não é preciosa, não estou preocupado com a minha vida. Eu estou pronto até para morrer por causa de Jesus. Eu só quero uma coisa: fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem para mim. Por isso que Paulo pôde no final da vida dele chegar e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça. Será que nós vamos chegar no final da nossa vida e poder encher a boca como Paulo e dizer: Senhor, graças a Ti, eu completei a minha carreira, eu fiz tudo aquilo que o Senhor tinha para mim, cumpri o meu chamado, agora eu guardei a fé, Senhor, só me falta agora esperar a coroa que o Senhor vai me dar. Será que nós vamos poder chegar no final da nossa vida e dizer isso? Depende da nossa atitude, depende de cada um de nós. Quando Jesus diz aqui nesse texto de Lucas que a gente leu, que nós devemos tomar a cruz e seguir a Ele, o que ele estava querendo dizer com isso? Irmão, Jesus, quando Ele veio para esse mundo, Ele deixou sua glória no céu, se fez homem como cada um de nós. Como homem, Ele se humilhou mais ainda, ao ponto de morrer como um criminoso e ser crucificado numa cruz. De vontade dele mesmo, Ele não queria morrer, no sentido de que Ele não tinha prazer naquilo. Quem é que quer morrer? Quem é que acha bom sofrer? Quem é que acha bom ser humilhado, ser cuspido, ser esbofeteado, ser crucificado numa cruz? Ele não achava isso bom. Ele não tinha prazer nesse sofrimento. Ele não era masoquista. Por que ele sofreu tudo isso? Porque ele tinha em vista fazer a vontade do Pai que o enviou. Sofreu tudo isso para fazer a vontade do Pai.
desejou e tomou a sua cruz e seguiu até o fim para fazer a vontade do Pai. Se nós somos cristãos, nós também temos a nossa cruz para levar, dia após dia. E que cruz é essa? É a renúncia que nós devemos fazer dia após dia da nossa própria vida, mesmo que isso signifique dor, sofrimento, perda, luta, tribulação, perseguição, humilhação. Mas dia após dia nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, fazer a vontade dele. Doa a quem doer, faça chuva ou faça sol, com sofrimento ou com dor, com alegria ou com tristeza. Seja como for, dia após dia nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus e fazer a vontade dele. Porque se ele é o Senhor das nossas vidas, nós devemos glorificar o seu nome e viver para ele todos os dias. Todos os dias. Agora eu queria finalizar dizendo, parece tão difícil tudo isso aqui, né? Tão duro de viver. Mas irmãos, seguir a Jesus, ser servo de Jesus e ter ele como Senhor das nossas vidas, é a coisa mais maravilhosa que alguém pode experimentar. Por quê? Porque se nós formos seus, nossos próprios senhores, a gente não vai fazer nada que se aproveite, essa que é a verdade. A gente não vai viver uma vida que preste. Porque vida de verdade só se vive em Cristo, sendo servo de Deus e tendo ele como Senhor da nossa vida. E ter ele como Senhor não significa uma vida de sofrimento, assim, no sentido de ser maltratado por ele, porque ele é o melhor Senhor que existe. Ele procura cuidar de nós, ele vela pelo nosso bem. O nosso sofrimento, como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação, provação, vai produzir em nós um eterno peso de glória. Quando ele é o Senhor das nossas vidas, ele nos leva a viver uma vida de verdade, uma vida com propósito, uma vida com sonhos verdadeiros, com planos de verdade que vão glorificar o seu nome, que vão nos levar a ser usados por Deus, a ser uma bênção na mão do Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Jesus é Senhor das nossas vidas, vamos ver aqui o texto de Lucas 18, 29 e 30. Alguém pode estar pensando, mas irmão, se eu for abandonar toda a minha vida para seguir a Jesus, eu vou perder muita coisa. Se eu for renunciar tudo que eu tenho para seguir a Jesus, eu vou perder muita coisa. Olha o que Jesus disse. Disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos, deixar que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, viver para fazer a vontade dele, estar disposto a renunciar a tudo que nós temos para agradar a ele, porque como ele disse, nós vamos receber muito mais nessa vida e por fim a vida eterna. Mas se nós quisermos viver para nós mesmos, nós não vamos receber mais nada nessa vida e ainda vamos perder a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ser discípulos de Cristo de verdade, porque o nosso Senhor está voltando e Ele quer encontrar você sendo um discípulo de verdade, porque Ele quer levar você também para o céu. Amém?